Eu quero que você pegue a sua Bíblia em Romanos capítulo 3, no versículo 5. Eu me perguntei várias vezes, enquanto estava sendo ministrado aqui, se eu realmente deveria prosseguir com esse texto, com essa mensagem. Saí dele, revisei, realmente fui muito tocado por Deus de pregar essa mensagem. Eu estou na terra dos maiores avivalistas, depois dos apóstolos, que pisou na terra, né? Terra de George Miller, George Whitefield, terra de John Wesley, terra de Charles Spurgeon, terra de Leonardo Ravenhill, e por aí vai. Nós vamos fazer uma lista muito grande, né? Como? Hudson Taylor, e, poxa vida, né? Esses irmãos, eles tiveram uma característica muito grande, que foi a pregação evangelística. Foram evangelistas em massa, homens que tinham como característica na sua mensagem evangelística pregar a salvação e pregar o arrependimento. Eu sou um evangelista, eu nasci para fazer isso. Eu vim com um sermão e fui tremendamente incomodado para trazer essa mensagem, crendo que esta é a maior de todas as bênçãos que nós podemos entender e receber. E eu quero falar nessa noite sobre o anseio furioso de Deus. Romanos 3, e no verso 5, diz assim: e se a nossa injustiça for a causa da justiça de Deus, o que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. No momento em que o pastor Wesley estava falando, eu estava cocheteando entre 3 mensagens. Eu sempre trago para um culto 3 mensagens. E essa era uma delas. O pastor Wesley fez uma pergunta. E quando ele fez essa pergunta, respondeu exatamente qual das 3 mensagens eu deveria pregar. Essa mensagem, ela é um confronto para mim. Ela é um confronto para o meu coração. Por onde eu passo e tenho a oportunidade de comunicá-la, ela tem transformado muitas situações. Nós temos que entender um pouco sobre a natureza de Deus para entender o tema e o título da mensagem. O caráter de Deus é um caráter muito santo. Deus é um Deus santo. Ele não pode pecar e nem pode aprovar quem peca e nem qualquer tipo de pecado que os homens cometem. Eu quero que você entenda que o pecado é o pior de todos os males. Não há um mal na terra pior do que o pecado. O pecado é pior do que a morte. O pecado é pior do que a doença. O pecado é pior do que a miséria. É pior do que passar fome. O pecado é pior do que o diabo. Não há nada na terra pior do que o pecado. O único que pode te roubar de Deus é o pecado. A Bíblia diz que nem a morte, nem a vida, nem profundeza, nem altura, nem anjo, nem potestade, nem futuro, nem presente, pode nos separar do amor de Deus. Mas a mesma Bíblia que diz isso, ela diz que uma coisa nos separa de Deus, que faz divisão e separação entre nós e Deus, é o pecado que há em nós. Os nossos pecados podem nos separar de Deus. Mas uma coisa interessante nesse texto, esse texto nos ensina que o seu pecado não muda Deus. Deus não muda quando você peca. Deus não entra num quartinho escuro e chora e fica triste quando pecamos. Ele mesmo disse, eu, Senhor, não mudo. Se Deus mudasse quando o homem cometesse um pecado, ele seria um Deus completamente imutável, em constantes mudanças diárias, e minutos e momentos. Deus não muda quando o homem peca. Nós mudamos quando pecamos. Porque a Bíblia vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, não entre Deus e nós, é entre nós e Deus. O pecado, ele te levará mais longe do que você jamais quis ir. Ele te manterá lá preso por mais tempo do que você nunca imaginou ficar. E ele custa mais caro do que você nunca imaginou pagar. O pecado
realmente custa tudo. Ele promete vida e paga com morte. Ele promete liberdade e paga com prisão. O pecado é o maior de todos os enganos que existem na terra. O pecado, ele muda o homem, ele muda a natureza do homem, ele muda o conceito do homem, ele muda a ótica, a perspectiva, o foco do homem. A maior de todas as derrotas na vida de um homem é o pecado que subsiste nele. Ele é, sem sombra de dúvida, o maior de todos os males. Ele é um mal tão grande que Deus teve que se fazer carne, habitar entre nós, morrer e ressuscitar pelos nossos pecados. Porque o profeta João, em João 1:29, vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que veio. Ele veio para fazer o quê? Tirar o pecado do mundo. Deixando claro que o pecado é o maior de todos os pecados. Eu quero deixar claro para você também que nós somos mais pecadores do que nós imaginamos. Você sabe que estudando a Bíblia Sagrada, ela é constituída de 10 doutrinas e entendida de 3 maneiras. Você entende a Bíblia de sua maneira literal, tipológica e simbólica. Ela só fala dessas 3 maneiras, literalmente, tipologicamente, simbolicamente. E você parte a Bíblia, todos os 66 livros, em 10 doutrinas, como se fosse uma maçã que você cortasse em 10 pedaços. Teologia, cristologia, paracretologia, angelologia, antropologia, ramartiologia, soteriologia, eclesiologia, bibliologia, numerologia e escatologia. São os 10 estudos. Isso tudo é a Bíblia. E quando você vai estudar a Bíblia no estudo da ramartiologia, junto com a soteriologia, a martiologia é o estudo do pecado. E você sabe o que significa perder o alvo, errar o alvo. Exatamente aquilo que o pastor Wesley estava falando. E eu estava com esses 3 sermões, foi quando ele trouxe 2 palavras e aquilo confirmou. É para você partir nesse princípio. Deus quer trazer a maior de todas as vitórias nessa noite. Algo novo vai acontecer na sua vida nessa noite. Errar o alvo. É esse a definição da palavra pecado ou hamartia, hamartiologia. Perder a marca, errar o alvo. Quando você vai estudar sobre isso, você vai perceber que a Bíblia vai dizer: não há quem entende, não há quem busque a Deus, todos pecaram, se fizeram inúteis. Agora essa carne milita contra o espírito, ela se declina para as coisas da carne, ela é inimiga. Não há um justo sequer. A Bíblia vai deixar claro que nós nunca fomos inocentes, nós somos culpados. Essa é a doutrina da depravação total do homem. Isso indica que nós somos mais pecadores do que imaginamos. Por exemplo, para você entender, em Romanos 14:10 diz assim: mas tu que julgas teu irmão, ou tu também porque despreza teu irmão, porque todos nós havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Aqui o apóstolo São Paulo fala que independente da sua crença, da sua religião, do seu tempo de igreja ou não, todos, e veja que ele fala como um cristão, ele se inclui, não se exclui, ele diz: todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. E agora ele está falando com pessoas salvas. E quando eu estudo isso, eu começo a perceber, e aqui é o ponto que eu quero falar para você, mostrando a você que quando nós comparecermos perante esse tribunal, haverá pelo menos 4 testemunhas de acusação que irão nos acusar perante Deus. E agora você vai dizer: mas nada pode me acusar perante o Senhor. Nada que não seja você mesmo. Porque essas 4 testemunhas se referem a você mesmo. Eu não tenho medo do diabo. Eu não tenho medo de homens. Eu tenho medo do camarada que está do outro lado do espelho. É o inimigo que há em mim. É a carne que há em mim. É o eu que ama o eu. Esse indivíduo que está do outro lado do espelho é o meu maior inimigo. Isso é perigoso. A Bíblia vai dizer e deixar claro que nós teremos pelo menos 4 testemunhas. É esse ponto que eu quero que você entenda. Que nós somos mais pecadores do que imaginamos. Em primeiro lugar, a primeira testemunha, registrada em Mateus 12, no verso 36, são as nossas palavras. Jesus Cristo vai dizer:
todo homem dará conta de cada palavra que disser perante o tribunal de Cristo. Agora presta atenção nesse texto. Tudo que sai da sua boca é gravado no memorial de Deus. O livro de Malaquias fala que há um memorial colocado perante Deus 24 horas sobre nossa vida. Isso é diferente do livro da vida. Eu acredito que a oração mais poderosa que um crente pode fazer antes de dormir é: Senhor, o que o Senhor escreveu sobre mim nesse memorial hoje? Essa oração é poderosa. Uma outra oração perigosa que você pode fazer é: Senhor, me fazes como tu. Isso vai custar a sua vida. Vai custar a sua cabeça ser como Jesus. Mas Jesus Cristo diz que todos nós daremos conta das nossas palavras perante Deus. Tudo que você fala é gravado. E você vai chegar perante o tribunal do Senhor, você vai dizer: mas eu não me lembro de todos. E o Senhor vai dizer: eu não me esqueço de nenhuma. Você já mentiu alguma vez? Você já falou mal de alguém alguma vez? Já murmurou alguma vez? Já foi maledicente alguma vez? O pastor já foi o prato de domingo na sua casa? O que sai da sua boca, que o seu pai não vê, sua mãe não vê, o governo não vê, ninguém ouve, Deus ouve. E ele anota absolutamente tudo. Você já agrediu verbalmente alguém alguma vez? Você fala palavrão? Tudo que sai da sua boca é gravado no memorial de Deus. Isso me deixa em crise. Só essa primeira testemunha já serviria para terminar a mensagem, cair de joelho. Falar: Senhor, transforma a minha boca. Mas é só a primeira testemunha. A segunda testemunha está registrada na primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do verso 11 ao verso 15, quando o apóstolo São Paulo diz, mais uma vez, que todos nós iremos comparecer diante do tribunal do Senhor, e nesse tribunal haverá uma porta chamada porta de fogo. E ele vai dizer: passe pelo fogo agora as suas obras. Paulo vai dizer que tudo que o homem faz é chamado de obras. Agora escute bem. Não compare obras com frutos. O que você faz é obras. O que Deus faz em você é fruto. Obras é o que eu faço para Deus. Ou, depende, tudo é obra. Tem 3 tipos de obras. Tem obras mortas, tem obras más e obras boas. Obras mortas é aquilo que eu deveria fazer e não fiz. Obras más são obras más. Obras boas é tudo que eu faço para Deus. Uma vida só nós temos. E em breve ela vai passar. E apenas aquilo que faço para Deus permanecerá. Isso é obras. Agora escute bem o que eu vou dizer. Quando você chegar diante do tribunal do Senhor, e ele vai dizer: passa pelo fogo agora as suas obras. Paulo fala que as nossas obras são separadas por 6 tipos de categoria de obras feitos. Volto a dizer, obras é tudo que faço, fruto é tudo que Deus faz em mim. Não compare. Não pense você que pelos frutos se conhece a árvore. Jesus não está falando pelo que você fez, ele está falando pelo que você gera. É pela obra que Deus fez em você que você conhece a árvore. Não pelo que você faz, é pelo que você é que conhece a árvore. Percebe isso? Bom, dito isto, o Senhor Jesus deixa claro que esse tribunal é um tribunal de fogo. E a Bíblia vai dizer que isso é o crivo dos seus olhos, pois Apocalipse diz que os seus olhos são como chamas de fogo. É diante dos olhos dele que nós estaremos passando com nossas obras, com os nossos feitos. Escute. Paulo fala que tem 6 categorias de obras. Nesse texto, ele vai dizer: se alguém edificar um edifício, ele o faz sobre um fundamento qual é Jesus Cristo. Mas se alguém edificar um edifício, ele faz sobre madeira, feno e palha, ou ouro, prata e pérola. Agora ele separa obras por obras perecíveis
e obras imperecíveis. Ele separa o que eu faço por obras eternas e obras que se consomem. Ele vai dizer que uma categoria de obras que eu faço se acha em qualquer lugar, é vista, é de homens, é obras de homens e para homens. Você sai por aí chutando madeira. Ele vai dizer que isso se queima. Tudo que é visto e é passivo a elogio, e é passivo a ser visto pelos homens, é madeira, feno e palha. Não vai durar na eternidade. É somente coisas invisíveis que permanecem perante os olhos do Senhor. E é o ouro, a prata e a pérola. O ouro, eu já disse ontem, não se chover no molhado, representa a nossa vida de oração. Pois o livro de Apocalipse diz, como o ouro é a oração dos santos. O Senhor vai dizer, passe pelo fogo agora a sua vida de consagração, sua vida de oração. Vamos ver o quanto você priorizou, quanto você correu para estar comigo. Passe pelo fogo agora a sua vida de oração. Mas ele também vai dizer, passe pelo fogo agora a prata. A prata, o salmista vai dizer, como prata pura e límpida, são as palavras que saem da nossa boca. Elas são vida e morte. Já falei sobre as palavras. Mas ainda em terceiro lugar, ele vai dizer, passe pelo fogo a pérola. Aí o apóstolo São Pedro vai dizer que como pedras vivas, pedras preciosas, são as almas que nós ganhamos para Cristo. Você perceba que somente 3 coisas permanecerão perante o tribunal de Cristo. O que eu sou para Ele, minha vida de devocional, minha vida de intimidade com Ele, o que eu sou para Ele, o que eu gero disso, que é a prata, e o que eu produzo acerca disso, que são as pedras preciosas. É isso que Paulo está dizendo. Mas o apóstolo vai dizer então que a segunda testemunha, que irá testemunhar contra nós perante o tribunal do Senhor, são as nossas obras. Quando você estiver perante o Senhor, isso pode acontecer hoje. Quando nós falamos do retorno de Cristo, por exemplo, as pessoas imaginam, pode demorar. Eu acho que não vai demorar, eu acho que não passa dessa geração, tendo em vista que somos a geração de Laodiceia, não tem uma outra geração, somos a última. Somos a geração da última igreja. Ok? Se não vai demorar, você precisa entender que a volta de Jesus não é só Ele vindo, pode ser você indo também a qualquer hora. E morte é um arrebatamento porque é repentino, é súbito, as pessoas se esquecem disso talvez. Eu não quero que Jesus volte, não é só porque o mundo é ruim. Eu costumo dizer que o pior lugar do mundo é o mundo. Eu quero que Jesus volte porque eu quero vê-lo. Eu quero aquilo que eu creio por palavra, por espírito e por fé, eu vou ver face a face. A Bíblia diz que nós somos mais bem-aventurados do que a geração de Jesus, porque viram e não creram. Nós nunca vimos, mas cremos. Eu quero vê-lo, é isso que importa. Agora veja bem, tudo que você fez irá testemunhar contra você perante o tribunal de Cristo. Aquilo que você fez, seu pai não viu, sua mãe não viu, seu pastor não viu, o braço da lei não viu, os seus amigos não viram, Deus vê. Tudo isso. E nós daremos conta de cada coisa. Agora, a terceira testemunha está registrada em Mateus 25 e 31. Essa é dura. Você não esperava ter essa testemunha na Bíblia. São nossas omissões. Escute bem. Omissões são obras mortas. Isso é tremendo. Preste atenção. Mateus 25 e 31 fala desse grande julgamento. No dia que o Senhor vai dizer: para a esquerda um, para a direita outro. Para a esquerda um, para a direita outro. Aos que estiverem na esquerda, ele chama de bode. Eu não sei onde ele vai colocar uma nova categoria de crente surgida nos últimos tempos, que são as bovelhas. Bode, eu sei quem é. Ovelha, eu sei quem é. Bovelha, ainda eu estou tentando descobrir. É o crente que de dia é Maria, de noite é João, ou vice-versa. É o crente álcool, gasolina, flex, híbrido. Biocombustível, sabe como é que é? É o bovelha, né? Lá no Brasil, antigamente, dizia crente Raimundo.
Vocês sabem? Já ouviram falar sobre isso aqui? Horas na igreja, horas no mundo. É o crente bovelha. É o crente elástico. Quando ele está no mundo, ele é o cara mais imundo. Quando ele está na igreja, ele é o mais quente. Ele tem dois caracteres. Ele se inclina para qualquer disposição. É o bovelha. Mas diante de Deus não tem a bovelha. O Senhor vai dizer para a direita as ovelhas, para a esquerda os bodes. Aos que estiverem na direita, ele vai dizer: vinde benditos versus vinde, apartai-vos malditos. Vinde benditos versus apartai-vos malditos. Veja você. O que eu estou pregando para você é sério. O que eu estou pregando para você é uma visão da santidade, da grandeza e da soberania do nosso Deus. Agora escute. Aquele que estiver à direita, ele vai dizer: apartai-vos malditos para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. Aos que estiverem na direita, ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para vós, desde a fundação do mundo. Aqueles que estão na direita, que são malditos, merecedores do inferno, que estão à esquerda, você vai dizer: mas o que esse povo fez de tão grave para merecer o inferno? Aí a questão: não fizeram nada. Esse que ele disse: apartai-vos malditos para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. O que esse povo fez? Aí que é a questão. Em Mateus 25, 31, diz que eles não fizeram nada. Absolutamente nada. Porque o Senhor vai dizer: tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Era forasteiro e não me hospedastes. Estava nu e não me vestistes. Isso que aconteceu aqui ontem é mandamento do Senhor, dá de vestir. Eu já estou sabendo, passo o relatório, que tem irmãos que vêm para a Europa sem nada, que são acolhidos, forasteiros, que são acolhidos pelo irmão, pela sua esposa, que depois esfaqueiam pelas costas, como a gente vê isso também. A Bíblia diz que a gente não pode se cansar de fazer o bem. Mas não importa. Você acolher uma pessoa, você dá de comer para quem não tem, você dá roupa, você sustentar, isso tudo é contabilizado como obras no tribunal. E deixar de fazer também é contado. Agora perceba você que fazer errado é pecado, deixar de fazer é pecado. Para o crente só tem uma opção: fazer o certo, da maneira certa. Tem alguns irmãos com fone, eu falo muito rápido, eu espero que vocês estejam me entendendo. Agora veja bem o que eu estou dizendo a você. Fazer o certo da maneira errada vai dar errado. Fazer o errado da maneira certa continua sendo errado. Só tem uma maneira da coisa ser bênção: fazer o certo, no tempo certo e de maneira certa. É isso, fazer certo de maneira certa, no tempo certo, que nós chamamos de bênção. A bênção é um sincronismo desses três pilares: coisa certa, na hora certa, no tempo certo. Não adianta você fazer coisa certa na hora errada, ou coisa errada do jeito certo. É errado. Mesmo que alguém diga que não é errado, vai continuar sendo errado. Mesmo que todos estejam fazendo, vai continuar sendo errado. As nossas omissões é uma crise. Porque tem gente na igreja que não atrapalha a igreja, mas também não ajuda. E Jesus vai dizer: quem não ajunta, quem não ajuda, quem planta vento. Então você pega o envelope, não põe nada no envelope, você vai colher tempestade. Você pode falar: mas também não fiz nada. É pecado também. Fazer errado é pecado, deixar de fazer é pecado. Não, o crente não pode cruzar os braços.
Nós não temos esse direito. Nós somos chamados, Efésios 2, no verso 10, diga, somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais de antemão o Senhor preparou para que andássemos nela. Perceba, você não é salvo por obras, mas é salvo para elas. Você não é salvo por ser santo, mas é salvo para ser santo. Efésios 4, porque nos elegeu nele para sermos santos. O Senhor não te chamou por frutos, mas para os frutos. Ele disse que eu te chamei para dar fruto, não porque você deu. Isso indica que ovelha de Jesus frutifica. Não existe ovelha estéril, existe ovelha omissa. Toda salvação é seguida de uma missão. As nossas omissões irão testemunhar contra nós. Tudo que você deveria fazer e não fez, vai gritar. Almas no inferno vão dizer, você deveria pregar para mim. Em quarto lugar, para mim essa é a crise, registrada em Romanos 2:16, a quarta testemunha, é a pior delas. Eu realmente não esperava encontrar isso aqui na Bíblia, eu quero que você me dê um tempo. É impossível falar sobre isso sem entrar no teor teológico disso. Estou tentando ser prático, mas é impossível. Vamos entrar no que nós chamamos de doutrina central do Evangelho. Isso aqui é o coração da Bíblia, irmão. Quem não entender isso aqui que eu vou dizer, nunca entendeu a Bíblia. Ele pode ler, mas nunca entendeu. Romanos 2:16 diz o seguinte, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Olha para mim. Segredos. Deus vai julgar nossas intenções. Agora veja que esse julgamento não é só julgamento do que eu fiz. É julgamento também daquilo do que eu deveria fazer e também o porquê eu fiz. Diga misericórdia. Diga mais alto, isso é preocupante. Ele vai dizer, por que você fez? O motivo que me levou a fazer é o pior de todos os males. Deus vai julgar minhas intenções, meus desejos, meus pensamentos. Quando você pega a Bíblia Sagrada, você vai ver que foi isso que deixou o apóstolo São Paulo em crise em Romanos 8. Romanos 6, Romanos 7 e Romanos 8. É em Romanos 8 e Romanos 7 que você vê o apóstolo São Paulo dizendo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Romanos 7, o apóstolo São Paulo diz, eu estou em crise, não há salvação para mim. E por quê? Em Romanos 5, Romanos 6 e Romanos 7, o apóstolo São Paulo está estudando a sua vida sobre os olhos da lei. E quando nós falamos sobre olhos da lei, você ouve muita discrepância hoje na igreja neotestamentária. Nos Estados Unidos há uma moda diabólica chamada hipergraça. E deixe-me em 2 minutos explicar o perigo disso. É a graça que não justifica pecador, ela quer justificar pecado. A graça não tem acordo com o pecado, ela tem acordo com o pecador. Esse é o propósito do Evangelho. A lei cuida do pecado, a graça do pecador. Sem lei, não tem pecado. A lei é o órgão que regulamenta a moral, mas não transforma. Sem lei, as pessoas põem o carro aonde quer. Sem lei, as pessoas matam umas às outras. Sem lei, as pessoas se destroem. A lei é regulamentação. E assim é a lei de Deus. Quando você vê a igreja dizendo, nós não estamos na lei, eu costumo dizer para ela, então você mata, então você adultera, então você rouba, então você cobiça, então você faz tudo isso. Nós não estamos na lei no sentido de não sermos escravos desse órgão que regulamenta, mas a lei continua a mostrar o caminho. Sabe o que é graça e lei?
Lei é um gramado verdinho com uma placa em cima dizendo não pise. Isso é lei. Graça é o gramado verdinho sem placa. E o que você faz? Onde está na Bíblia que eu não posso pisar nesse gramado? Tem nada escrito aí. Isso é graça. Lei, lá no Brasil, é um meio-fio pintado de amarelo. Significa, alguém sabe? Eu preguei no Nordeste, o nordestino disse, aqui não tem isso, pastor. Mas a lei é o seguinte, se o meio-fio está pintado de amarelo, você não pode pôr o carro. Graça é o meio-fio que não está pintado de amarelo. E aí, você põe um carro na contramão ou na porta de algum vizinho? Graça, meus irmãos, é o bom senso do céu. Pode não estar na Bíblia que não devemos fazer, mas eu sei pelo Espírito que não devo fazer. Lei é um mandamento que vejo, graça é um mandamento que recebo, que creio. É pelo Espírito que a graça é dada. Graça não é um passaporte para pecar, é uma força contra o pecado. É a graça que transforma o pecador quando a lei aponta seus pecados. A graça não aponta pecado. Se nós vivermos nessa graça, sem a regulamentação da lei, porque veja bem, Bíblia toda é ela toda. Paulo escreveu a carta aos Romanos e os seus outros livros, suas cartas, sobre os olhos da lei. Por isso que ele teve a revelação da misericórdia. Agora veja bem, você vai entender o que eu estou falando. Se você pregar a Bíblia, só o amor, sem a revelação da lei, você vai pisar na graça e transformar ela em lascívia. Se você chega para um pecador não temente, para um pecador que não ama o evangelho e dizer, Jesus te ama, ele ri na sua cara, ele diz, eu também me amo. O que é lei? É a porta estreita. O que é graça? É a porta estreita aberta. É estreita, mas está aberta. A lei ela vai dizer que o homem está perdido. Nada passa impune aos olhos da lei, nem os seus pensamentos. Paulo vai dizer que o Senhor sonda o coração do homem. Ele sabe de tudo. E o salmista vai dizer, quando nenhuma palavra saísse da minha boca, ele conhece todas. A ciência diz que o homem produz 160 palavras antes de falá-las. Ele não sabe o que virá, mas antes de qualquer palavra sair da sua boca, 160 é produzida para cada palavra. Por isso que a gente não gagueja. Não que todo gago não produza, tem essa deficiência. Mas você não trava, o seu pensamento ele vem muitos minutos antes da palavra falar. São 160 palavras. Agora perceba você, quando o salmista diz que o Senhor conhece todos, ele está falando dessas palavras. O Senhor é um Deus de foro íntimo. É o único tribunal da terra que pode julgar foro íntimo. Paulo está estudando ali. E ele começa estudando os 10 mandamentos sobre o primeiro. Até o 9º mandamento, ele fala, sou um bom crente. Qualquer bom crente consegue observar 9 mandamentos. E ele vai dizer, não terás outros deuses diante de ti, não farás para ti mais de escultura. Bacana. Ele vai dizer, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso é coisa de bom crente. Lembra-te do dia do Senhor para o guardar. Nós aprendemos que hoje o sábado é uma pessoa, é Jesus. Mateus deixa isso claro. Honra teu pai e tua mãe, até aí tudo bem. Qualquer bom crente faz isso. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho. Paulo bate no peito e fala, eu sou o cara, eu pratico a lei. Mas quando ele chega no 10º mandamento, ele fala, caiu a casa. É o 10º mandamento que destrói cada um. Porque o 10º mandamento diz assim, não cobiçarás. Mas como assim? Como assim? Peraí, um pecado não praticado? Peraí, o senhor está me colocando como lei para eu não praticar um pecado que eu não pratiquei? O senhor está dizendo de um pecado que não existe ainda? Um rapaz me perguntou, pastor, por que um pecado da mente é pecado ainda se não foi praticado?
eu fui e falei, irmão, me dá um dia para te responder essa pergunta. Que é uma pergunta muito capciosa. Demorei um dia para responder a pergunta para ele, no outro dia eu disse, vem cá, sabe por que o pecado da mente é pecado? Por que o 10º mandamento está aqui? Por que Paulo diz que o Senhor Deus vai julgar os nossos desejos, os nossos pensamentos, aquilo que não é prática ainda? Porque aquilo que você pensa, Deus assiste. A plateia dos nossos pensamentos é Deus. É isso que a Bíblia fala. Para você gerar um pensamento na sua mente, o que é que você gera? Uma imagem, um filme. E um filme com muitos megapixels que a ciência ainda jamais vai produzir. Com a qualidade de vídeo e áudio que ninguém irá conseguir copiar. Com tantos efeitos especiais que ninguém vai conseguir fazer. É o filme dos nossos pensamentos. Agora escute, se o Espírito Santo fizesse um filme agora dos nossos pensamentos e colocasse na tela, qual seria o nome do filme? Pior, qual seria o gênero? Você está bem? Diga, eu vou ficar muito bem. Pregação genuína não é somente aquela que você sai satisfeito com o pregador, é aquela que você sai satisfeito consigo mesmo e recebendo mudança. Oh, há uma porta do Senhor na sua vida nessa noite. Agora escute bem. Quando o apóstolo São Paulo entende esse princípio, estudando em Romanos 7, a sua vida sobre os olhos da lei, ele esbarra no 10º mandamento e fala, não tem como, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Não há ninguém que seja justo. Quem vai comparecer perante esse trono de Deus sem ser consumido? Se agora o Senhor sonda aquilo que eu não fiz ainda. Explica isso. Se terminasse a mensagem agora, seria uma crise global, né? Pastor, eu estou perdido. Tem um carro para eu me jogar na frente, um prédio para eu pular. De fato, nós somos mais pecadores do que imaginamos. Agora, preste atenção. Eu quero provar algo a você aqui nessa noite para você entender o 10º mandamento. A lei do 10º mandamento. A lei do pensamento oculto. A lei da cobiça. A lei dos desejos. A lei do pecado da mente. A lei daquilo que ninguém ouve ou vê. Por que esse mandamento está aqui como o 10º mandamento? Agora preste atenção. Eu quero que você imagine que durante o dia inteiro você não peque por palavras. Você, igual o Jonathan, eu tenho certeza que o Jonathan não peca com o pecado da palavra. Por isso que eu estou falando. Agora, eu estou para conhecer um menino que transmite tanta presença de Deus igual esse menino, viu, gente? Eu falo menino, mas a aparência engana, viu? Não sei quantos anos ele tem, mas pelo menos em mim você deixou boa impressão nesse sentido. Imagina que durante o dia inteiro você não peca por palavras, você fala pouco. Imagine também que se você fala pouco, você não fala mal de ninguém. Porque só tem 2 tipos de gente no mundo, quem fala de Deus e quem fala de gente. Se você não fala das coisas de Deus, você fala das coisas de gente. Você entende o que eu estou falando? Agora escute isso. Eu estou vendo a irmã está assim. Calma, respira fundo. Eu sei que é intenso, mas nós vamos chegar lá. Respira fundo, eu vou beber água também, para você conceber. A irmã está assim. Existia um homem nos Estados Unidos, quando ele pregava, as pessoas infartavam. Jonathan Edwards, todo mundo conhece a história de Jonathan Edwards, que as pessoas sofriam infarto, gritavam, e ele era gago. As pessoas caíam por
camarada foi pegar o sermão de Jonathan Edwards e foi pregar. Falou, eu vou pregar esse sermão, pecadores na mão do Deus irado. As pessoas caíram no sono. Porque não era o homem, era a graça que estava no homem. Agora, dito isso, você é uma pessoa que tem boas obras, você ajuda o próximo, você ajuda a igreja, você oferta, você dizima. Veja bem, oferta e dízimo são boas obras. Você não é um crente omisso com a igreja. Eu vou dizer aqui, abre parênteses. Escute o que eu vou te dizer. Eu tenho na minha igreja, uma vez chegou um irmão imigrante, português na igreja. Lá na igreja. E ele disse assim, olha pastor, eu vou vir para a sua igreja, mas eu tenho aqui um comércio, e eu vou trabalhar aqui, eu tenho a minha igreja lá, e eu quero que você me pastoreie, mas eu tenho um compromisso de mandar o meu dízimo para lá. Eu falei assim, então vá para lá. Você não pode comer num restaurante e pagar em outro. Um irmão, eu tenho um menino na igreja que é jogador de futebol, muito bom, e ele está vindo para a Europa. Falou, pastor, quando eu chegar lá, vou mandar meu dízimo. Eu falei, não vai não. Arruma uma igreja para congregar e abençoe essa igreja. O dia que você voltar, você dizima aqui de novo. Isso é obras, são obras, isso é tudo contabilizado. Isso é tudo contado no tribunal de Deus. Agora veja bem, então você tem boas obras. Se você tem boas obras, você também não peca pelo pecado da omissão. Você já eliminou 3 testemunhas. Se você andar com Jonatas, você vai eliminar as palavras. Se você andar com o pastor Wesley, você vai eliminar a testemunha da ausência de obras. Porque todo mundo que se encosta, veio, ele ajuda. Eu fiquei sabendo que um veio aqui, fizeram uma agenda em Petecô e falou, vem cá, meu filho, deixa eu te ajudar. Né? Percebi que o coração dele é muito grande. E, obviamente, se você elimina a testemunha da ausência de obras, você vai ter a testemunha eliminada também das omissões. 3 testemunhas são eliminadas. Você pode estar num quarto, não fazendo nada, e mesmo assim fazendo tudo. A Bíblia diz que quem deixa de fazer, peca. Quem pode fazer e não faz, peca. Quem pode pregar e não prega, peca. Quem pode cantar e não canta, peca. Quem pode abrir sua casa para um culto familiar e não abre, peca. Quem pode ofertar e não oferta, está pecando. Quem deixa de fazer o bem, está cometendo pecado. É pecado deixar de fazer o que eu deveria fazer. Mas você pode estar no seu quarto não falando mal de ninguém, não mentindo, não roubando. Você pode estar no seu quarto não murmurando. E você pode realmente estar fazendo nada, e mesmo assim você será um pecador. Porque o que faz de você pecador não é o pecado que você comete, é a natureza. Não é o pecado que me faz pecador, é a natureza que me faz pecador. Por isso que a Bíblia chama o termo para os seus santos de pecadores santos. Mesmo com uma natureza caída, ele ainda é pecador porque ele não foi glorificado, mas a Bíblia já o chama de santo. Romanos 8, no verso 30, diz que aquele que nos predestinou também nos chamou, o que chamou justificou, o que justificou já glorificou. Ou seja, eu ainda sou carnal, mas o Senhor vê a glorificação em minha vida como um plano consumado. Aleluia! Oh, glória a Deus! Esse é o coração do Evangelho. O Evangelho é isso. Agora imagine então que você só tem os seus pensamentos como pecado. A psicologia diz que passa pela mente do homem por dia 10.000 pensamentos. Jesus. Agora vamos supor que durante o dia você tenha só 3 pensamentos pecaminosos. Você não peca por palavras, você tem boas obras, você não peca por omissão, e você só tem os pensamentos agora. É isso que esbarrou em Paulo. Esse é o coração de Romanos, irmão. É o coração do cristianismo. É aqui que você entende o Evangelho.
Por isso que o cristianismo é antagônico. É louco. Quanto mais pecador, mais santo. Quanto mais santo, mais pecador. O bege no escuro vira branco. Se você apagar a luz, todo mundo que está de claro, vamos pensar que está de branco. Até o capítulo 6 de Isaías, Isaías dizia, ai de vós, ai de vós, ai de vós. Quando ele viu o Senhor, ele disse, ai de mim. Quando o camarada se sente muito santo, pode ir atrás que ele está escondendo alguma coisa. Aí falo como homem, a Bíblia não diz isso, está em Heresias 1, verso 2. Na versão nova, atualizada do pastor Hernandes, significa que a minha experiência diz que quanto mais santo o homem se sente, mais longe de Deus ele está. Quanto mais pecador ele se sente, mais perto ele está. Ontem uma irmã foi comprar o material e disse, pastor, eu me sinto muito dura, o meu coração é muito duro, eu preciso de Deus. Eu falei assim, seu coração não é duro. Porque uma pessoa com coração duro nunca vai dizer que o coração dela é duro. Ela vai dizer, não, eu estou bem. Eu prego todo ano numa convenção da Igreja Batista, em Brasília. Eu sou de Faculdade Batista, irmão. Então, vocês não me assustam muito, não. Pega leve comigo, viu? Viu, Jonathan? Não me assusta muito, não, irmão. Aí devagar, que o santo é de barro, entendeu? E aí toda vez que eu vou lá, vem uma senhorinha de uns 70 e poucos anos e diz, pastor, toda vez que eu venho aqui eu não me sinto crente. Falei, irmã, eu me sinto o diabo quando a senhora fala isso. Porque se a senhora não se sente crente, eu estou no inferno. Se uma irmã desse naipe fala um negócio desse, eu sou o Satanás. Você vê? Esse é o segredo do cristianismo. Perante a seriedade e a aparência, ao poder, você não pode ser frio a duas coisas: a glória de Deus e o seu pecado. Se você tiver essa regrinha, você está bem. Sabe qual é o problema de Deus conosco? Não é com os nossos pecados, é com a nossa falta de sinceridade quanto a eles. Justificando eles. Não. Filho pródigo disse, pai, eu pequei. E não sou digno. Ele não disse, foi por isso, eu queria fumar, eu queria torcer para o Corinthians ou para o Flamengo. Eu queria fazer alguma coisa de errado. Ele não contou desculpas. Ele disse, eu fiz. Esse é o segredo. Esse é o segredo daquela oração. O camarada disse, eu não sou pecador, mentiroso. Porque a Bíblia vai dizer que todo aquele que diz que não peca é mentiroso e faz Deus mentiroso. Como alguém chega na oração e diz, Senhor, obrigado porque eu não sou pecador como este homem mentiroso. Foi por isso que Jesus disse, essa oração é de hipócrita. Alguém disse na minha igreja, pastor, eu queria vir para a sua igreja, mas tem muito hipócrita aqui. Eu disse, tem lugar para mais um, irmão. Pode encher a igreja, todos. Outro disse, eu queria vir para cá, mas eu estou procurando uma igreja para me sentir bem. Falei, vai para o shopping. Aqui é lugar de se encontrar com Deus. As pessoas querem igreja perfeita, não existe. O dia que você arrumar uma igreja perfeita, irmão, não vá para lá, você vai estragar ela. Escolher a igreja perfeita. É mulher feia que quer casar com Brad Pitt. Não é o Brad Pitt. Ela não é Angelina Jolie. É homem feio querendo casar com Angelina Jolie. Você pensa, a mulher quer casar com Brad Pitt, mas ela não é Angelina Jolie. Eu quero a igreja perfeita, mas eu sou humano. Se nós não tivéssemos problemas com pessoas, nós não teríamos problemas. As pessoas são os problemas. A natureza delas, as emoções delas, os traumas delas, as mágoas delas. E é necessário que em uma igreja você se ofenda com outro irmão, porque o maior projeto de Deus para você é registrado em Romanos 8, 29, e diz que Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem de Jesus Cristo.
E para você ser a imagem de Jesus Cristo, você tem que morrer. E sabe quem é que te coloca na cruz? Não é você. A morte do orgulho é a humilhação. Você nunca humilha uma pessoa humilde. Aquilo que você chama de inimigo, Deus chama de cruz. É a pessoa que Deus está usando para crucificar seu ego. Dói. Dói. Está doendo? Se está doendo, muda a semente. Ela é responsável pelo que você está vivendo. Muda a semente, para de doer. É o que você plantou. Entenda isso. O apóstolo São Paulo entendeu isso. Foi aí que ele teve, pastor Wesley, a grande revelação do evangelho e da graça. Ele disse, eu estou indo para o inferno. Ele entrou numa crise. Quando ele chega em Romanos 9, ele fala, Deus faz o que quer. Em Romanos 9,16, ele diz, quem resiste à sua graça? Ela atrai com cordas de amor e bondade e misericórdia, mas para ele chegar na revelação da graça, escute bem, você precisa dizer ao pecador que ele está perdido, que ele está indo para o inferno. Antes dele pisar no amor, na misericórdia de Deus, você revela, você chega com a lei, você vai dizer, do jeito que você está indo para o inferno. Do jeito que você está, não há esperança, não há salvação, não tem como, e ele vai entrar numa crise, ele vai falar, tá bom, ele vai fazer a oração mais curta da Bíblia, o que eu tenho que fazer para ser salvo, de Atos 16. Aí você entra com a graça, crede no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. É só quando o pecador tem a visão da sua miséria, do seu miserável pecado, da sua natureza. Quando ele faz a oração mais forte e mais rápida da Bíblia de Pedro, Senhor, salva-me! Aí a graça começa a trabalhar, porque enquanto você não se vê, você não vê Deus. E aí você entra com a graça. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é graça. Mas essa graça só será valorosa se ela veio sobre os olhos da velha aliança. Sem a lei, você não sabe o que é pecado. Foi Paulo que disse isso. A graça nunca vai apontar pecado. A graça vai cuidar do pecador que encontrou o seu pecado. Mas a graça que se prega hoje é desgraça. Ela quer justificar pecado e não pecador. Ela quer tirar o pecado, ela não pode fazer isso. A graça tem que tirar e curar o pecador. Quem aponta o pecado é a lei. Você entende o que eu estou pregando? Agora imagina você com 10 pensamentos por dia. 3 pensamentos, 10.000 pensamentos que você tem por dia. Vamos supor. Só 3 pensamentos pecaminosos. Isso te faria quase um anjo. Isso te faria arrotar em línguas. É gente que é tão santo que é assim que ele faz. Não é verdade? E o camarada canta quão grande és tu na frente do espelho. Olhando para ele. Não é? Com 3 pecados por dia, você é só chegar no céu, cara crachá e entrar. Ó Senhor, sou eu, bacana meu filho, fica à vontade. Não é? Comunidade europeia para cá, brasileiro, joga tudo no chão com a mochila para ver se não tem uma droga aí. Foi assim que fizeram comigo lá na França. Todo mundo entrando para lá, que foi brasileiro, o camarada pegou a mochila, jogou tudo no chão, ficou chutando, ficou a guarda. Brasileiro, isso é o povo mais passivo. A camiseta do Senhor Jesus. A única droga que eu tinha lá é essa. Pega na primeira cidade e nunca mais. Na primeira sobe pra cabeça. Oh, a função de Deus aqui hoje.
Estou me sentindo uma assembleia nata agora. Pega, só com a cabeça rápida. Veja bem. Você terá cometido uma vez. No fim do ano, 1080. Vamos arredondar para 1000. Com 3 pecados por dia, a cada 10 anos você tem 10.000. Como uma pessoa dessas fez? Aqui entra o coração da Bíblia, é o que o apóstolo São Paulo entendeu, e ele chamou isso de justificação. Diga comigo, justificação. Eu vou fazer uma pergunta, não se escandaliza e nem fique preocupado, eu faço essa pergunta em igreja reformada, igreja tradicional, batista, presbiteriana, e a maioria dos crentes também não sabe. Vou pedir que os pastores não respondam, não pode. Quem é que sabe o que é justificação? Levanta a mão. Agora veja bem, esse é o coração da Bíblia e nós não sabemos. Mas pastor, eu preciso entender isso para saber o que é salvo? Claro, justificação é o meio, é como, é porque você é salvo. Sem justificação, irmão, você nunca entendeu o Evangelho, esse é o coração. Você vai ler a Bíblia e nunca vai entender. O que é justificação? Algumas pessoas vão dizer, justificação é perdão? Não, justificação não é perdão. Justificação é mais do que perdão. Perdão é um conceito negativo, justificação é um conceito positivo. Se você precisa perdoar alguém é porque ele é culpado. Justificação é diferente. Quando o crente chegar perante Deus, ele não vai perdoar, ele vai dizer sem culpa. Como que essa culpa é tirada? Se eu tenho tantos pecados, se eu cometo tantas coisas. Agora imagine que você está devendo R$1 milhão para um banco. E você está quebrado, devendo R$1 milhão. E de repente chega uma carta na sua casa e o banco dizendo, perdoada está a sua dívida. Isso é perdão. Além de milagre, é perdão. Mas se você estava quebrado você continua. Justificação é mais do que isso. Justificação não é só ser perdoado. Justificação é mais do que perdão. Ele não apenas te perdoou. E para você entender justificação, você precisa desconstruir um outro conceito. De que Jesus, que Deus perdoou os meus pecados. Não houve perdão de pecados. Alguém pagou um preço caro por ele. Alguém se fez culpado por eles. Não houve perdão, houve preço pago. Alguém comprou a sua culpa. Não foi perdão, foi pago o preço. Agora escute isso. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, os irmãos entendem, eu sou evangelista, essa é uma mensagem evangelística. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, no momento exato que ele estava na cruz, 3 transações foram feitas na cruz. Primeira transação, o apóstolo São Paulo fala na 2 de Paulo aos Coríntios 5, no versículo 18, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Jesus Cristo, não imputando aos homens as suas transgressões. Agora nós temos uma outra doutrina evangélica da imputação.
A palavra imputação significa não colocar na conta de. Primeira transação. Vem aqui, 2 irmãos. Vou atacar de cash loan. Fica aqui o irmão. Qual é corintiano? Vai descer agora. Então pode ficar aqui. 2 irmãos. Vocês são irmãos? Meu Deus. Aí um deixa o cabelo assim. Olha lá, Ronaldo Fenômeno. Hã? Para diferenciar. Não diferenciou muito não, mas... Agora veja você, nós temos aqui um pecador. Você fica desse lado. E nós temos aqui Jesus. Depois a gente inverte. Eu falei assim, ufa. Agora veja bem. Primeira transação da cruz. Jesus está na cruz, irmão. Na cruz. Aqui temos o pecador, com todos os seus pecados e a sua culpa. O apóstolo São Paulo diz que ele não imputou, ele não colocou na conta dele os seus pecados. Agora o que Jesus faz? Ele tira na cruz a sua culpa. Primeira transação. Ele não imputou os seus pecados. Irmãos, esse é o coração do cristianismo. Por isso que as pessoas não entendem que a graça é escandalosa. As pessoas não entendem porque é com um camarada que mata tanto e fala, agora eu sou crente. É isso o cristianismo. As pessoas não entendem como o cristianismo é sobrenatural. Todas as religiões ensinam a matar, o cristianismo ensina a morrer. É lindo. Oh, glória a Deus. Aleluia, eu sou um cristão. E o cristianismo ensina a morrer de uma maneira tão grande que Jesus disse, vai lá e faça assim, como eu fiz. Toma a sua cruz, morra nela e me segue depois disso. Jesus disse, vai morrer para me seguir. Cristianismo é aprender a morrer. Só os mortos glorificam a Deus. E Jesus disse, eu sou o único que mata o homem no instante e ressuscito na mesma hora. Esse é o cristianismo, esse é o evangelho e a salvação. Ele tirou a culpa desse pecador. Mas a Bíblia diz que Deus não pode inocentar o pecado. A alma que pecar, essa morre. O homem não verá Deus em pecado. Ele não pode deixar esse pecado impune. Perceba, ele não pegou o pecado do pecador e jogou aqui. Alguém teve que levar essa culpa. Isso é justificação. É mais do que perdão. Então a primeira transação, ele tira o seu pecado. A segunda transação da cruz, continua o apóstolo São Paulo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecador. Ele não jogou o seu pecado fora. Ele o colocou em Jesus. Tirou o seu pecado, não imputou. Colocou. O culpado agora é Jesus. Segunda transação. Agora a terceira transação. Eu estou curado, mas eu ainda estou quebrado. Olha como o evangelho é poderoso. O salmista entendeu e disse, bendiga minha alma ao Senhor, mas não te esqueça de nenhum de teus benefícios. Cruz é perdão, cruz é cura, cruz é prosperidade, cruz é salvação. Tudo que Jesus conquistou na cruz é nosso direito e nossa herança. Eu tenho R$1 milhão perdoado, 1 milhão de libras, seja lá o dia que você tiver. Eu tenho isso perdoado. Mas eu não posso só ser perdoado. Eu tenho que ser restituído, reparado. Aí o apóstolo São Paulo prossegue na terceira transação da cruz. Ele prossegue. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Jesus era o justo, eu era o pecador. O que é que Deus fez agora na terceira transação? Pegou a justiça de Cristo e colocou no homem. Ele disse, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Aleluia! Aplaude e glorifica ao Senhor, igreja! Bendito seja o seu nome. Esse é o evangelho. É isso que acontece quando um pecador se arrepende. Quando ele vem para a cruz.
Há um peso nas suas costas e é o peso imputado do pecado. Mas quando você vem a Jesus, Ele faz essas transações. Sabe do que você precisa? De Jesus. Foi isso que Paulo entendeu. Paulo falou, essa é a revelação que eu tive. Paulo sabia que sem essas transações da cruz, não tem evangelho. Agora veja bem, o evangelho só acontece quando você vê quem você é. Nenhum homem precisará de um salvador se não souber que está perdido. O homem só clama por Jesus quando ele está afundando. Enquanto Pedro estava andando, ele não gritou por Jesus. Ele só gritou quando ele estava dizendo, Senhor, salva-me ou pereço. Eu quero que você fique em pé. Eu espero que você tenha entendido. Esse é o anseio de Deus. O culto hoje. Você que quer Jesus, vem à frente agora. Você entendeu o evangelho? Você entendeu? Venha para Jesus agora. Venha para Jesus agora. Venha para Jesus agora. Todos que querem Jesus, venha à frente. Você que convidou alguém, traga essa pessoa. Venha, traga ela para Jesus agora. Ô irmão, Jesus está nesse lugar, a salvação nesse lugar. Eu vim a Londres para ganhar almas. A minha vida é isso. Tem gente que está namorando com Cristo e vai acabar casando com o diabo. Ela está na igreja, ela gosta da igreja, ela gosta do pastor, mas ela ainda não tomou uma decisão. Hoje é o dia. É agora, é esse momento. Venha para Jesus agora. Você tem 2 minutos para vir para Jesus, eu vou parar. Venha. Jovens, crianças, famílias, marido, esposa, pega a sua família e venha para Jesus agora. Amanhã nós vamos ganhar almas. Traga a pessoa que você trouxer amanhã. Se ela estiver desviada ou se ela não tiver Jesus, a mensagem que eu vou pregar amanhã, vai por mim, ela vai aceitar Jesus. Você conhece alguém que está afastado? Há alguém que você fala, poxa, eu queria tanto que essa pessoa aceitasse Jesus. Amanhã é o culto ideal no encerramento dessa campanha da Portas Abertas. Salvação, milagres. Venha, venha. Você tem 1 minuto para sair do seu lugar e vir para Jesus. 1 minuto. Jesus está te chamando. O que é que eu ganho com isso? Vida eterna. Eu não posso prometer mais nada. O que é que eu ganho com isso? Deus, o amor de Deus. Venha para Jesus agora. Você tem menos de 1 minuto. Eu quero que você estenda as mãos para essas pessoas aqui. Você que está aqui, põe a mão no seu coração. Um culto que tem salvação de almas é uma coisa tremenda. Você que está aqui à frente, diga, Senhor Jesus, eu te entrego a minha alma. Eu te entrego a minha vida. Perdoa os meus pecados. Perdoa, Senhor. Entra no meu coração. Faça morada na minha vida. A partir de hoje, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E as coisas velhas se passaram. E tudo se fez novo. Bate palma, Jesus.